Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 20 de agosto de 2025. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos 775 inscritos. Meu Deus, como é bom, graças a Deus. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos, tá? Eu quero também agradecer aqui aos 157, às 157 pessoas que fizeram, que visualizaram o meu último vídeo. Muitíssimo obrigado. Eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado às pessoas que fazem comentários. Eu fico muito feliz, sabe? É muita felicidade a gente saber, né? O objetivo do meu projeto, da minha ideia é passar conhecimento, aprender com as pessoas. Como eu aprendo com os comentários? Todos os comentários, até um ok, até um parabéns me engrandece, porque eu fico convicto que eu estou passando informação certa e estou recebendo informação correta. Muitíssimo obrigado. Como eu falei, fiquem à vontade, entre em contato comigo. E também, se você tem uma denúncia a fazer, uma rua mal iluminada, sujeira, você grite que eu denuncie, eu faço a denúncia. Não venha na minha casa, ora, a frente da minha casa já está suja, viu? Eu já podia ter reclamado da prefeitura, mas a culpa é minha, porque eu cheguei, me mudei faz uma semana, não deu tempo ainda, mas eu vou me organizar, vou limpar a frente da minha casa, viu? Fique à vontade. Não, mas você quer denunciar os outros, mas não... Não, a culpa é... O entulho é de obrigação do morador. Porque tem aquele lixo que é de obrigação da prefeitura e tem aquele lixo que é de obrigação do morador. Então o morador tem que zelar bem, né, pela sua rua, pela frente da sua casa. E eu estou negligente, mas eu estou chegando, faz só uma semana, né? Que eu cheguei, ainda vou resolver. Mas se você tiver alguma denúncia, pode fazer, fiquem à vontade. Pois lá, vamos ao assunto especificamente. Trump, o título de hoje começa assim: Trump quebra nossos bancos, né? A ameaça de Trump provoca prejuízo de 41,98 bilhões no valor, né, de mercado dos bancos. Os principais bancos brasileiros com ações na Bolsa de Valores perderam o valor de mercado por causa do medo das consequências da lei americana, né, que pune o ministro do STF por ser ele relator do processo que julga os crimes de tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro. Então essa punição ela é injusta, inclusive não é eu que estou falando, mas os principais comentaristas políticos norte-americanos, os principais analistas políticos europeus. Realmente, a lei, a Magnitsky, ela é para aplicação a grandes caloteiros, a grandes traficantes de drogas, né? E isso não é o caso do nosso Brasil. Essa mentira, essa disfarçatez, né, de Jair Bolsonaro e seus filhos e de Donald Trump dizer que o Brasil não respeita os direitos humanos. Isso é uma hipocrisia. Né? Ele também acusou a Alemanha, né? O Donald Trump acusou a Alemanha esta semana de também não respeitar os direitos humanos. Que os Estados Unidos fazem um relatório, eu não sei, a cada 2 anos, ele faz um relatório de todos os países do mundo que diz respeito aos direitos humanos, mas não faz dele. Dos Estados Unidos ninguém tem dados se os Estados Unidos respeitam ou não os direitos humanos. Fato é que não respeita, porque ele joga criança junto com velho, idoso lá, põe no avião algemado e traz. Isso é de respeito, falta de dar respeito à dignidade da pessoa humana. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós nos submetemos pessoas da maneira humilhante como tem feito Donald Trump para perseguir os imigrantes ilegais. Mesmo os imigrantes ilegais aqui no Brasil são respeitados. Ah, mas essas cadeias brasileiras são péssimas, isso eu não vou negar. Agora, a dignidade da pessoa humana, né, a gente tem que respeitar. Né? Infelizmente, o governo americano não respeita, mas acusa o Brasil, né, de desrespeitar os direitos humanos. O ministro Alexandre de Moraes, que não decide sozinho, né, gente? O ministro Alexandre de Moraes, ele decide alguns casos isoladamente, mas é submetido à corte.
submetida a uma comissão, submetida a uma Câmara, submetida ao plenário. Não é a decisão de Alexandre de Moraes, é a decisão da Suprema Corte Brasileira. Tudo no final, no seu julgamento, no final, no trânsito em julgado de uma ação no STF, ela é a decisão, não é do ministro, mas do Supremo Tribunal Federal. O fato que essa tomada de decisão em favor de Jair Bolsonaro, ela é injusta, né? O fato é que Bolsonaro, como representante da extrema-direita, né, se recusou a respeitar as regras básicas do jogo democrático e transformou os adversários políticos em inimigos onde ele pode eliminar, ele pode matar. Ah, mas Antônio, você está sendo... Não, você vê o que o filho dele fez no próximo domingo. Declarou que os governadores de direita que apoiaram lá o movimento já estão em busca de voto e do seu voto em 2026, estão sendo comparados a rato. Isso é uma técnica de violência que quando você transforma uma pessoa em um animal, pode ser morto, pode ser eliminado. Isso foi, né, feito na Alemanha em 36 e 45. Né? Eu não vou citar o nome porque... Mas era a mesma coisa, você transformava aquela pessoa num rato, num cachorro, num animal, num apelido pejorativo aí para matar é um pulo. Quando você grita lixa, né, todo mundo vai linchar aquela pessoa, porque aquela pessoa já se transformou num rato. Teve um caso num passeata de Jair Bolsonaro onde fizeram isso com um jornalista da CNN. Né? Ele estava lá e resolveram dizer que o rapaz da CNN era um rato, era um bicho e alguém gritou linchar. E o jornalista só não morreu por causa da polícia que cercou ele, garantiu. Então essa briga do Donald Trump ela é injusta, né? Essa lei ela não se aplica, né, ao Brasil internamente. Né? Eu fico na dúvida, e aí cabe aos grandes juristas, porque o que Donald Trump está fazendo é desrespeitando o direito internacional. Eu acho que nos Estados Unidos tem corte, tem juiz, né? Se fosse uma decisão do juiz, da corte americana, que punisse Alexandre de Moraes, mas não, é uma punição do presidente da República, do Poder Executivo. Então essa ação ela tem que passar pelo judiciário. Nos Estados Unidos, inclusive, ou no Senado, não pode ser um decreto do presidente. Tudo bem, essa é a lei dos Estados Unidos. Ok, eu não estou... Mas não pode, ela não pode ser aplicada no Brasil. Mas os bancos que têm operações em dólar, têm sócios de gaveta americanos, eles não podem, né, ficarem na expectativa de que a lei não se aplica, porque eles estão dizendo assim, olha, mas tudo bem, nós queremos cumprir a lei dos Estados Unidos. Né? Os bancos brasileiros estão com medo, dizendo que a gente tem que cumprir a lei dos Estados Unidos. São traidores da pátria. Mas banqueiro, tudo bem, a gente sabe que banqueiro não trabalha pelo país. Banqueiro gosta de dinheiro. Onde tiver, não importa o regime que se aplique. O banqueiro quer ganhar dinheiro como o lucro dos bancos. Cada um banco é 21 bilhões, o outro tem 21 bilhões, o outro tem 25 bilhões. O lucro dos bancos são monstruosos. É monstruoso. Por quê? Porque não tem a mínima respeito. Eles só querem ganhar dinheiro, né? Então, esse prejuízo decorre dessa decisão, desse medo, né, dos bancos, né, de como se submeter. Eles atendem aos americanos ou atendem ao Brasil? No meu entendimento, atenderia ao Brasil. Eu acho que a gente não pode, uma decisão do governo americano, proibir, por exemplo, onde é que todo mês, né, imagine agora, a partir de agora, o Banco do Brasil ser obrigado a encerrar a conta por causa de uma lei dos Estados Unidos, encerrar a conta, vou chamar a conta, não é salário, né? Ele tem subsídio. Vamos dizer assim, a conta subsídio do ministro da Suprema Corte, ele não pode receber, vai ter que sacar, o STF vai fazer uma ordem de pagamento e no Banco do Brasil sacar lá não sei quanto é que o ministro recebe, né? É segredo, né? Eu sei que ele recebe o salário, o teto maior, 46 mil reais, mas não é só isso, a gente sabe que não é. Ele vai lá no banco, pega em dinheiro no Banco do Brasil um cheque nominal a um procurador do STF para chegar em caixa. E aí como é que o ministro Alexandre de Moraes vai pegar esses 600 mil, 400 mil, 200 mil, vai sair comprando pão na padaria, abastecendo? Gente, não dá, é impossível, né? É impossível, então realmente é uma loucura. Eu acho que pelo menos a conta salário, né, a conta subsídio do ministro, deve prevalecer. Acho que o Banco do Brasil não deve. Agora, os bancos têm medo porque transa em dólar, existe um sistema, a transação internacional é em dólar, e esse sistema, como o sistema é interligado com os bancos internacionais, eles têm medo que os Estados Unidos possam puni-lo. Eu acredito que não,
Porque é uma questão para ir para a corte americana, ou para a corte de Haia, para a corte internacional. Né? Isso é uma briga diplomática, né? Que tem que gerar uma briga diplomática. Porque um governo americano não pode interferir na soberania do nosso país. Né? Mudando de assunto, agora eu vou falar de política interna. Né? Não largam o osso, né? Esse é o tema. O PP e União Brasil se uniram e querem ser da oposição. Porém, ficarão usurpando, né, ganhando os ministérios, 4 ministérios, mais vários empregos de grande escalão, inclusive a Condevasf, que é o antro da corrupção do governo do PP, né, que é liderado por Arthur Lira, né, e companhia. Só vão entregar esses cargos quando o Tarcísio de Freitas, que é puxa-saco de Bolsonaro, vassalo de Jair Bolsonaro, decidir se concorrerá ou não à presidência da República. É claro que até abril, nós pensando nas expectativas, até abril nós não vamos ter alguma notícia, porque em abril ele é obrigado. Ele vai ficar negando porque ele é omisso, né? É um falso. O Tarcísio de Freitas é um homem falso, mentiroso, porque ele sabe que ele quer concorrer à presidência da República, mas ele não quer se ofender a família Bolsonaro. Então ele espera que o Bolsonaro dê o aval para que ele chegue a concorrer à presidência da República, e sabemos que Bolsonaro não será candidato. Se o Bolsonaro quiser pôr o filho dele, que põe no primeiro turno 30 candidatos, 19 candidatos. Até o Caiado fez essa semana uma crítica à família Bolsonaro, dizendo que, pelo menos no primeiro turno, que deixe concorrer. Eu acho que isso aí tem que ter vários candidatos, né? Agora, o golpista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, golpista porque ele apoia Jair Bolsonaro, que está sendo processado por tentativa de golpe de Estado. Então não tem como não ter um adjetivo para o Tarcísio de Freitas. É um golpista também. Né? Quem apoia Bolsonaro é golpista. Ele, em abril, tem que renunciar de 2026, porque senão ele não pode concorrer à presidência da República. Ou ele pode, se ele não renunciar em abril, aí ele pode disputar só o governo de São Paulo. Ele não pode ser governador, ele não pode ser candidato à presidência da República. Então, até abril, nós vamos ficar ouvindo essa lenga-lenga. Então, até abril, o PP e União Brasil vão dizer que estão na oposição, mas corrompendo, corcomendo, roendo os cofres da União para eles. Né? Isso é a verdadeira hipocrisia da política brasileira, porque, aliás, o Congresso Nacional, hipócrita, essa gangue que está compondo o Congresso Nacional, né, já era para ter caçado o filho de Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, está trabalhando contra o Brasil, um traidor da pátria, o maior traidor da pátria que nós temos, e aí ele continua deputado. Né? Isso é uma vergonha, já era para ter caçado há muito tempo. Mas esse Congresso é muito safado, é muito desonesto, não tem caráter, essa é a realidade, né? Outro assunto que nos preocupa, Trump quer a Venezuela. Eita, danou-se. Além do Canadá, da Groenlândia, Trump, segundo o porta-voz da Casa Branca, os Estados Unidos farão de tudo que o preciso for para derrubar o regime de Maduro. Será? Eu estou torcendo para derrubar o Maduro, mas me preocupa porque vai ser muito sangrento. E o ditador venezuelano, né, que é amigo do PT, tem o apoio do PT e portanto, de Lula, né, promete que usará a sua milícia, né, composta de 4 milhões e 500 mil homens, né, para lutar no combate contra as forças americanas. Pelo visto, mais uma guerra em nossa vizinhança. Isso é muito preocupante, que a Venezuela é nosso vizinho e ela vai sempre assustar, sempre nos afetar. Nessa guerra na América Latina, não. Vamos torcer para que Trump esteja mais uma vez blefando, esteja mais uma vez mentindo, e que o regime de Maduro, ele cairá de Maduro. Né? Esse jogo de palavras não combinou, mas o regime, toda ditadura, ela tem um fim, né, gente? Não é parar sempre. Uma hora ela cai. Como caiu a ditadura brasileira de Vargas, como caiu a ditadura brasileira de 95 e como ditaduras na África também se desmancharam, né? Ditadura no Egito, na Bolívia. Hoje a Bolívia está aí disputando uma eleição, né? Todos os dois candidatos de direita. E está aí fundando o Evo Morales revoltado porque não concorreu, dizendo, como sempre, usando aquele artifício que a eleição é imoral. Não é, o povo não quer mais Evo Morales, um mentiroso, um cara que, sabe, não tem respeito, né? Parece que ele teve um caso, um relacionamento
amoroso com uma menor de idade. Um cara que foi presidente de um país não pode se envolver com um menor de idade. É uma vergonha, é que nem Bolsonaro, né? Pintou o clima lá de Jair Bolsonaro. Deixa para lá. A aprovação de Lula cresce, né? A aprovação de Lula, segundo pesquisa da Quest, a aprovação de Lula sobe e a atuação dos Bolsonaros no tarifaço é vista como negativa, né? Pelo menos, né, o povo brasileiro está percebendo que a família Bolsonaro tentando, né, tirar emprego do povo brasileiro, aumentando impostos no Brasil, né, para simplesmente defender seu pai. Isso é uma vergonha, é uma falta de caráter, caracteriza que a família Bolsonaro só pensa nela, né, e infelizmente essa é a realidade, né? E para 71% dos entrevistados, o presidente dos Estados Unidos está errado em relação às ações que tem tomado em relação ao Brasil. Então, prova que o brasileiro está, vamos dizer assim, reputando-se é, contra toda essa, sendo contra, né, toda essa máfia, essa gangster internacional que está tentando dar um golpe de Estado. O que o Donald Trump está fazendo no Brasil é um golpe, né? Nós estamos em um golpe de Estado, em iminente golpe de Estado. Porque a perseguição do governo americano aqui ao Brasil é um golpe, é uma tentativa de derrubar, de desestabilizar a nossa economia, de desestabilizar o governo, mas nós somos fortes, nós vamos superar isso. Donald Trump não vai ser um vencedor com relação ao Brasil. Apenas 28%, né, que é a média do bolsonarismo, aprovam as atitudes de Donald Trump. O resto são favoráveis, né, às decisões do Lula e as decisões de que nós temos que sustentar a nossa economia. Pois é, hoje eu deixo aqui, mais uma vez eu vou dizer que eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E se tiver algum reclame de rua, um poste não iluminado, um lixo, mande um e-mail para mim, mande um vídeo e que eu faço a denúncia às autoridades competentes. Quero aqui mais uma vez, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter visto meu vídeo. Muito obrigado às 775 pessoas que se inscreveram no meu canal. Estou muito feliz. E a proposta continua, sendo até o final do ano nós ultrapassarmos o número de 1.000 inscritos. Não é, gente, eu não é um orgulho, mas é um prazer de um projeto conquistado, né? De uma luta, tô desde 2018, né? Mas eu só gravei vídeo a partir de 2020, eu acho que eu criei o canal e eu quero ultrapassar 1.000 inscritos para poder monetizar, ver como funciona esse sistema, né? Porque me interessa muito esse assunto, né? Porque é um assunto essa inteligência artificial, essa área, e não tem como a gente fugir, né? Essas redes sociais hoje são as formas como a gente se comunica, né? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de me relacionar. E infelizmente não existe outro meio, né? Porque as pessoas não têm mais tempo para conversar com a gente. Eu até me preocupo quando ocupo 18 minutos, eu já fico preocupado, porque as pessoas não têm tempo de ficar 18 minutos me ouvindo. Mas eu espero que tenha alguém que alguém chega, né? Alguém chega a 18 minutos. E essa mensagem interessante, porque é uma realidade, as redes sociais não tem mais como a gente voltar atrás, né? Muito pelo contrário, acho que a gente tem que daqui para frente muito mais. Nós vamos ter um chip no nosso braço, né? Nossa mão, nossa cabeça, para que já assim olhando para um lado já está se comunicando com as pessoas, porque a gente no ônibus, no Toyota, na academia, as pessoas não dão um bom dia para você, porque as pessoas estão só no telefone celular, né? E a gente vê que se não se comunicar, não encontrar outro, esse meu modo de fazer vídeo é uma maneira de me comunicar e transmitir. Ainda essa semana estava ouvindo uma jovem muito bonita, não sei de onde ela é. Ela lê tarô, né? E ela fez uma espécie de vídeo de desabafo, dizendo: eu tô viciada em rede social, eu acordo, a primeira coisa que faço é olhar no celular, ver quantos likes, quantos inscritos, não sei o que. As pessoas, eu não quero ficar escravo da informática, nem quero ficar escravo de televisão. Eu sou escravo dos meus livros, né? Que vocês estão vendo aqui atrás. Dos meus livros eu não quero perder essa mania de ler, mas de rede social não, a gente tem que ter um controle, né? Mas infelizmente as pessoas não dão mais bom dia pra gente, porque tá todo mundo no celular e eu tenho que acompanhar. Então eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, para que a gente possa fazer com que esse canal cresça cada vez mais e a gente se comunique com mais gente. Ok, gente? Muito obrigado e até sexta-feira.